Meus queridos, boa noite, graça e paz. Sou o presbítero Jonathan. Estou mais uma vez aqui no podcast Sala Fernando para trazer mais uma palavra, a palavra do Senhor, e que Deus venha falar com você, falar com a sua família, abençoar a sua casa, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar com nós neste momento. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Somente os versículos que nós vamos ler neste momento. Desde já eu gostaria de agradecer o Fernando por abrir esse espaço, por dar mais essa segunda oportunidade de estarmos novamente trazendo a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra que vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou, como algumas outras Bíblias estão também em versões, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou repetir novamente o versículo 15, que diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra em que vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Somente esses dois versículos. Vamos pegar primeiro a definição da palavra família, que diz o quê? Um conjunto de parentes de uma pessoa, ou um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto: pai, mãe e os filhos. Então nós podemos pegar já de início e caracterizar famílias de 4 formas. A família ao qual a gente foi gerado, que veio através dos nossos pais. A família ao qual nós formamos, conhecemos nosso parceiro, nossa parceira, criamos laços, casamos, temos filhos. Nossas famílias, que a palavra do Senhor diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então são pessoas que a gente ganha um afeto no decorrer da vida, que acabam se tornando uma família, que nem o pessoal fala, que são laços além de sangue. E a nossa família na fé, que é quando a gente vive na nossa comunidade, na nossa congregação e na nossa igreja. Mas aqui nós também vamos caracterizar, já começando a chegar num princípio de que Deus ele pode todas as coisas, partindo do versículo, o primeiro versículo que eu vou citar nessa noite, que é Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E nós vamos fazer uma cronologia de famílias até chegarmos em Josué. Abraão nós conhecemos, que foi considerado o pai na fé, e Deus pega e fala para ele sair da terra dele, da parentela dele, que ele tinha uma promessa. Só que aqui, Gênesis 11:30 diz assim: e Sarai era estéril e não tinha filhos. Então aqui nós já vamos ver, entre aspas, do que para o olho humano é impossível, de que como que uma pessoa é chamada para ser pai de nações, sendo que a pessoa não, a esposa não pode gerar filhos. Só que aqui em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 16, 17 e pulando ao 19, diz assim: abençoarei, também dela darei um filho, sim, abençoarei, e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. 17, ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, riu e disse no seu coração: a um homem de 100 anos nasceu um filho, dará à luz a Sara, que tem 90 anos.
E o 19 que diz assim: e Deus respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, se chamará Isaac, e com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Então, mesmo conforme foi feita uma promessa, a Sara ainda tentou antecipar o processo, pedindo para que ele tivesse relações com a concubina onde nasceu Israel. Mas Deus falou assim: não, a Sara, sua mulher, terá um filho, e num tempo determinado ela dará a luz a um filho e chamará-se Isaac. E no tempo determinado nasceu-se Isaac. Por quê? Para Deus não há impossível. Só que aqui nós também chegamos na família de Isaac, que diz assim, Gênesis 25, 21. Ora, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela é estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós sabemos que Abraão pediu para o seu servo ir até a determinada terra para procurar uma mulher para Isaac. E nisso chegou-se Rebeca. Ele se apaixonou por Rebeca, eles se casaram, só que porém tinha também essa questão, Rebeca também é estéril. Só que aqui, já fala aqui, ora, Isaac orou insistentemente. Então, muitas das vezes, eu ou você que está assistindo, o que acontece? Nós temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então aqui está falando, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela é estéril. E o Senhor ouviu suas orações, de Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui nós já vemos que ela concebe Esaú e Jacó. E nisso nós já chegamos a Jacó. Por quê? Jacó, nós sabemos toda a história dele, que ele entra em acordo com Esaú para a primogenitura. Depois Raquel pega e pede para Jacó passar à frente de Esaú para conseguir fazer o guisado, conseguir a bênção do primogênito. Só que aí Jacó vai para a terra do seu tio e ele encontra-se com Raquel, ao qual ele se apaixona. E ele fala para Labão: eu trabalharei 7 anos por Raquel. Só que aí Raquel, quando passa-se os 7 anos, o Labão dá Lia em casamento. Ele fala assim: mas eu trabalhei 7 anos por Raquel. E aí Labão fala que não se pode casar-se a filha mais nova antes da mais velha. Então Jacó trabalhou-se mais 7 anos por Raquel. E aqui em Gênesis 29, 31 diz assim: pois viu o Senhor que Lia é desprezada e tornou-se a fecunda madre. Raquel, porém, é estéril. Como Jacó amava mais Raquel do que Lia, acabou-se que Deus permitiu que acontecesse e Raquel passasse por esse processo. Mas aqui no capítulo 30, no versículo 22, diz assim: também lembrou-se Deus de Raquel e lhe tornou fecunda. E aí nós vemos que, conforme a história de Jacó, chegamos aos 12 filhos de Jacó, que simbolizam-se as 12 tribos de Israel, até que chegamos à história de José. Só que após a morte, aí José é aquele que revela o sonho de Faraó e faz Faraó todo um projeto para os anos de seca. E temos a morte de José, que diz aqui Gênesis 1, do 8 ao 10. Entre mentes levantou-se no Egito um novo rei, que não conhecia José. E disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e retire-se da terra. Então, o faraó que assumiu após a morte de José não conhecia José e não fez e não sabia da história de José. E como o povo hebreu era um povo que a cada ano que passa ia se multiplicando, iam se crescendo mais, ele acabou tendo esse medo. E ele fez uma lei que fazia o quê? Todo neném recém-nascido do sexo masculino era para ser morto. Do sexo feminino não, mas do sexo masculino sim. Só que a Bíblia também relata que as parteiras eram tão tementes a Deus que não deixavam seus meninos morrer. Até que ele pegou,
Faraó questionou elas e elas falaram que os meninos nasciam, os bebês nasciam-se muito rápido, ao ponto que elas não tinham como evitar para poder trazê-los à morte. Só que aqui em Êxodo 2, do versículo 1 ao 6, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, revestiu com betume e pés. Pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscar. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão, disse, e esse é um dos filhos dos hebreus. Então nós entendemos que Faraó quis matar os meninos, e por uma intervenção divina, e eu imagino isso porque a Bíblia nos permite também trazer essas imaginações, falando assim: você quer destruir aquilo que eu fiz, o que eu prometi, então tá, o homem que eu vou escolher para libertar o meu povo vai ser criado na sua casa. Então aqui a mãe de Moisés esconde ele por 3 meses, só que chegou um momento ao qual ela não poderia mais esconder. E aí ela colocou, como nós já conhecemos a história, num cesto, e Miriam foi acompanhando ao ponto que ao adotar, ela ainda chega e fala assim: se você quiser eu consigo uma mulher para dar de beber, uma ama de mama para alimentar o bebê e criá-lo até ele desmamar. Então Deus providenciou que ele fosse criado no melhor local, que seria o Egito, aonde tudo era o mais avançado, tudo era o mais próspero. Por quê? Porque Deus, ele age de uma forma ao qual nós não entendemos no momento. E colocou-se Moisés na melhor academia, na melhor faculdade, tudo do bom e do melhor. Por quê? Porque aquilo que o inimigo pensa em travar na sua vida, Deus vai te trazer em dobro. Se Deus te prometeu, não vai ter barreiras, não vai ter muralhas, não vai ter exército de Satanás, não vai ter demônios, não vai ter legião, não vai haver nada que vai impedir o agir de Deus na sua vida. A palavra do Senhor diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Por quê? É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que pode se fazer infinitamente mais. E aqui Moisés cresce com todo o ensinamento do Egito, com tudo que no Egito, só que ele também descobre que ele não é do Egito. O que acontece é que nós somos escolhidos para sermos servos de Deus. Pode vir qualquer convite do mundo, só que nós fomos separados para algo maior. Nós fomos chamados para servir e para fazer o que o nosso Deus quer. Então acontece que ele vê os soldados egípcios batendo, agredindo um hebreu, chega, acaba matando um soldado egípcio e foge, até onde ele tem um encontro com Deus, que ele encontra a sarça ardente, e Deus fala: tire a sandália dos seus pés, que o lugar onde você pisa é santo. E Deus fala que ele vai ser o libertador do Egito. E nisso Deus chega com as pragas, chega com os recados, chega com tudo que tem que acontecer. Só que nesse momento chega-se um rapaz chamado Oséias, que mais pra frente o nome dele se torna-se Josué. E vamos falar que Josué, ele já veio de uma geração de escravos. Então podemos imaginar que a profissão do hebreu naquela época era fazer tijolos. Então o avô de Josué fazia tijolos, o pai de Josué fazia tijolos. Então podemos imaginar que por consequência dessas gerações,
ele também começou a exercer essa função. Só que aí nós podemos ver o quê? Que ele viu tudo que estava acontecendo e falou assim, ó, existe um homem que eu posso me espelhar. E hoje em dia na nossa vida não é diferente, porque existem homens, existem mulheres de Deus ao qual Deus vai nos colocar para nós podermos aprender. Porque nós estamos sendo a geração do agora. Mas mais pra frente vai vir uma próxima geração ao qual nós vamos ser a referência deles. E foi o que aconteceu com Moisés para Josué. Então aonde Moisés ia, Josué ia junto. Moisés ia pro monte, Josué estava no pé do monte aguardando. Josué teve a passagem do Mar Vermelho. Josué estava perto de Moisés para poder fazer a travessia. O povo de Israel ia entrar em guerra. Quem estava à frente? Josué, enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo. Então houve-se toda essa referência e esse aprendizado, até que chegou o momento ao qual Deus fala para Moisés que ele não vai poder conhecer a terra prometida, ao fato de Moisés ter pegado e ferido a rocha. E nesse meio tempo nós podemos entender muito nessa questão do versículo 15 que fala: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque eles passaram 40 anos no deserto, mesmo tendo nuvem de glória durante a noite, coluna de fogo durante o dia. Qualquer tropeço que acontecia, o povo de Israel reclamava: ah, mas por que Moisés nos tirou do Egito, onde nós tínhamos nossos pepinos, tínhamos nossos cebolas? Só que Deus sempre chegava com a providência, e acontecia sempre isso. E muitas das vezes no nosso meio acontece a mesma coisa. Pô, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas o tanto de milagres e o tanto de coisas que o Senhor já fez na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, já chegando ao ponto de falar o quê? Eu acordei, e o fato de você já ter levantado já é um grande livramento do Senhor na sua vida, já é um milagre que o Senhor está fazendo para você. Só que nesse tempo onde Moisés é proibido de avançar, e chega o momento que Moisés morre, Deus chama Josué no capítulo 1 de Josué, no versículo 9, que é um versículo muito conhecido, que ele fala assim. Vou pegar a partir do versículo 5, vou pegar do versículo 2 em diante. Diz assim, Josué 1:2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem seus pés eu darei a vocês, e seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, da terra dos hititas e do Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês nos dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento dos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie nela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então nós entendemos que aqui Deus já puxou Josué para dar sequência ao que Moisés fez. Então a geração, o ciclo de Moisés se encerrou e deu-se início à trajetória de Josué como a pessoa responsável a levar o povo à terra prometida. E nisso acontece todas as questões, e só que o povo continua murmurando por certas situações, o povo continua reclamando. Só que aí Deus chega com a providência e eles falam: vamos adorar a Deus, e ficam nessa oscilação. E quando a gente trata de servir, nós temos que entender que o servir não é muitas das vezes só irmos para a igreja, chegarmos, sentarmos, cultuarmos e ir embora. Não, nós temos que estar prontos a recebermos as famílias que vão ter um encontro com Deus. Nós temos que estar aptos a chegar e falar assim: ó,
Você está passando por isso hoje, só que eu passei por algo semelhante com a minha família e nós vencemos. Seja uma crise financeira, seja uma questão de saúde, ou até mesmo esfriamento espiritual, ou como hoje está sendo muito falado e tem acontecido muito, a questões das doenças emocionais e psicológicas e psicossomáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. São coisas sérias que muitas das vezes pessoas não entendem e querem levar para um contexto onde muitas das vezes uma experiência que uma família que foi curada pode ajudar a curar outra família. E é isso que entende o servir. Porque o próprio Jesus fala, você quer ser o primeiro, seja o último. Jesus, ele chegou ao ponto de, quando estava perto de ser crucificado, ele fez a última ceia, ele lavou os pés do discípulo e ele falou que ele tinha que fazer isso. Jesus o tempo todo, ele mostrou ser servo. Ele mostrou ser servo para a mulher do fluxo de sangue, ao qual levou a cura. Ao homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. A filha de Jairo, ao qual ele foi na casa de Jairo para ressuscitá-la. A palavra que ele lançou para o servo de Cafarnaum, que ele ia para casa, só que o Cafarnaum falou assim, não, eu sei como é mandar, mas eu entendo que se você ordenar uma palavra, meu servo pode ser curado. E assim aconteceu. E na nossa vida não é diferente. Só que nós temos que nos dispor a servir. Muitas pessoas usam esse versículo do eu e minha casa serviremos ao Senhor como uma profecia. Pode ser usado sim, só que ele é uma palavra de decisão. Porque aqui ele deixa bem claro, se você, Josué, eu imagino Josué reunindo todo o povo assim, se vocês querem adorar os deuses dos seus antepassados, aos deuses do Egito, aos deuses da terra onde vocês estão, eu não estou nem aí. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então nós já entendemos que ele não falou em nenhum momento, eu estou profetizando que eu vou e minha casa servir ao Senhor. Não, ele falou assim, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui foi uma afirmação. E nós temos que ter essa afirmação. Nós temos que ter essa convicção de que eu e a minha casa, independente do que o mundo esteja planejando e oferecendo, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos pegar, o mundo pode estar vindo totalmente à direita, eu vou à esquerda. Se o mundo vai totalmente à esquerda, eu vou à direita. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a minha esperança é somente em Jesus Cristo. A minha esperança é no Senhor dos Exércitos. Porque senão a palavra do Senhor não falaria assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós decidimos falar assim, porém eu e minha casa, ou aqui eu e minha família serviremos ao Senhor, eu não estou te dizendo que tudo vai virar mil maravilhas, não. Vamos passar por lutas, sim. Vamos passar por momentos difíceis, sim. Vamos passar por tempestades, sim. Só que só o fato de nós estarmos servindo ao Senhor, nós já temos a plena certeza de que nós temos um Deus que vai estar conosco em todos os momentos. Nós vamos ter a certeza de que nós vamos ter um Deus que vai estar conosco em todos os lugares ao qual nós iremos andar. Porque senão ele não teria falado com Josué que ele seria abençoado, que estaria com ele e não deixaria ele desamparado. Mas porém ele deixou alerta, medite no livro dessa lei de dia e de noite, que assim você será bem sucedido. Então hoje o que Deus quer dizer para nós? Quer seguir os passos de Moisés? Quer servir? Você já está afirmando que você e sua casa vão servir ao Senhor? Medite na palavra do Senhor. Esteja sempre em meditação na palavra do Senhor. E quando eu falo meditação, não é para você somente se programar para estar ministrando, para você estar fazendo algo. Não, é secreto. A palavra do Senhor diz, entre no seu quarto, feche a porta e fale com seu Deus no secreto. Então você tem o método de orar, você tem a palavra do Senhor para você meditar. Eu gosto de fazer uma exemplificação, uma analogia de que quem trabalha por conta ou trabalha em CLT tem o seu horário de almoço. E nós fazemos o quê? Levamos nossa comida ou compramos nosso almoço lá para alimentarmos o nosso físico, para podermos continuar nossa jornada de trabalho. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Só que ela é um alimento para a nossa alma. Então se você ficar sem meditar um dia, 2, pode ser que você consiga
se manter espiritualmente bem. Mas conforme você vai passando os dias sem estar perto, além de você estar fora da comunhão com o Senhor, você vai se esfriar espiritualmente. Então a parte da meditação no livro dessa lei é exclusivamente para isso, para que a cada dia que passa, assim, ó, Senhor, eu tô aqui, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor alimente meu espírito, eu quero que o Senhor alimente minha alma, para que quando for ter a oportunidade de eu estar pronto a servir, eu tenha algo para alimentar o meu próximo, a minha família tenha algo para alimentar uma outra família que está precisando. Porque o Senhor nos escolheu para uma grande obra. E é como diz em Neemias: estou em uma grande obra e não posso parar. Porque a partir do momento que Deus me chamou, Ele te chamou também. E aqui, eu espero que você entenda que você pode profetizar que você e sua casa vão servir ao Senhor, mas você tem que tomar isso como uma decisão. Porque eu tenho a plena certeza que a partir do momento que você pegar e a partir dessa decisão começar a seguir de acordo com o que o Senhor quer, você vai ver o quão maravilhoso vai ser o que Deus vai fazer na sua vida. Novamente gostaria de agradecer ao Fernando por esse espaço, por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Estamos aqui para poder melhor servirmos e ajudá-los.